Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto e eu vim hoje ensinar para vocês uma dica muito interessante que pode ajudar muito na produtividade quando vocês estiverem trabalhando com arquivos dentro do Revit. E o que é isso? Bom, é simples. Muita gente já conhece, são os atalhos, ou seja, toda ferramenta dentro do Revit ele possui um atalho que aparece ali do lado do nome, nesse caso aqui janela como WN. E por que janela aqui está como WN? Bom, é simples, na verdade esses atalhos eles são criados a partir do nome em inglês das peças no Revit. No caso aqui janela, Window, então WN. Em portas, DR. Por quê? Porque é door. Paredes, wall, por isso WA. Agora, se você vier aqui, por exemplo, na última ferramenta que a Roberta ensinou aqui no vídeo do YouTube, veja só, criar similar. Aí você pode falar, tá, Roberta, mas criar similar, CS, tá certinho, tá que nem o português. Isso daqui, na verdade, é apenas uma coincidência, porque criar similar, na verdade, é create similar em inglês. Então, ele também começa com CS. Isso pode dificultar algumas coisas, porque vocês podem estar acostumados com um atalho em português, que seria até mais fácil para vocês, porém vocês têm que trabalhar com esse atalho em inglês. Na verdade, vocês não precisam trabalhar com esses atalhos em inglês e é isso que eu vou ensinar hoje. Por quê? Porque esses atalhos dentro do Revit eles são editáveis. É possível editar os atalhos e até mesmo criar atalhos para novas ferramentas. Aqui eu estou com o arquivo do nosso curso de projeto de Revit, modelagem e render na prática. E nós começamos ele a partir de um template básico do Revit. Ou seja, ele não tinha nada criado. As paredes que foram criadas aqui, nós criamos a partir de duplicatas das paredes que já existiam. Então, por exemplo, uma coisa que eu reparei muito que nós fazemos é que nessas duplicatas a gente sempre tem que abrir o painel de editar tipo aqui do ladinho, que na verdade ele se chama propriedades de tipo. Veja bem que o título dele aqui em cima é diferente do nome que me aparece aqui do lado. Também reparem o seguinte, quando eu coloco o mouse em cima de editar tipo, ele abre uma janela explicando o que significa isso. Agora, por exemplo, se eu vier aqui e tentar verificar qual é esse nome duplicar, ele não abre janela nenhuma. Por que isso? Bom, isso é uma das coisas que mostra aonde o atalho, na verdade, ele pode ser utilizado ou não. Veja bem, esse meu editar tipo, ele deixa que eu coloque um atalho do lado dele. Já eu não consigo colocar um atalho aqui, nem duplicar e nem renomear. Como que eu faço para mudar ou adicionar um atalho? Bom, vocês vão digitar então no teclado de vocês as letras K e S. Veja bem, KS já é um atalho para colocar os atalhos no Revit, para abrir a minha janela de atalhos. E como que eu faço? Bom, é simples. Primeiro, eu tenho essa barra aqui em cima, pesquisar, e nela eu posso digitar, por exemplo, o que eu quero pesquisar dos meus comandos. Naquele caso, o nome do meu comando não era editar tipo, era propriedades de tipo, certo? Então, se eu vier aqui digitar, por exemplo, apenas tipo, só para a gente ter uma ideia. Veja bem, aqui, ó, propriedades de tipo, é o nome do meu comando. Inclusive, ele mostra até o caminho que eu posso colocar, criar propriedades, modificar propriedades, certo? No caso aqui, né, são dois comandos, criar propriedades, aqui em ponto e vírgula, modificar propriedades. Como que eu faço para adicionar um novo atalho? É bem simples. Na hora que eu clico aqui no nome do comando, veja que abre esse espaço de texto que está escrito aqui em pressionar novas teclas. Se eu clicar aqui em cima, eu consigo digitar a tecla que eu quiser, a combinação de teclas que eu quiser. Eu gosto de utilizar as iniciais do nome da ferramenta. Qual o nome? Esse daqui? Bom, eu não gosto de utilizar como propriedades de tipo. Eu sempre conheço isso como editar tipo. Então, você concorda comigo que fica muito mais simples colocar ET? Então, vamos lá. Eu vou digitar aqui ET e veja que legal, ele aparece aqui atribuir. Vou clicar em atribuir, vamos ver o que vai acontecer. Ele falou que eu já tenho um atalho ET atribuído a um outro comando, que aqui é o comando tabelas. E ele está falando que as duplicações são permitidas. Bom, se a duplicação é permitida, eu vou dar um OK aqui. Porém, eu, Roberto, não utilizo o comando ET para tabelas. Como que eu vou fazer, então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e procurar esse comando tabelas. Veja que aqui no meu caso, o ET está aqui em tabelas. Como que eu excluo ele? É simples. Eu vou selecionar o meu comando, depois com o meu comando selecionado, eu clico aqui em atalhos. Veja que meu botão remover, ele apareceu. Então eu vou clicar aqui em remover e agora sim, veja só, o meu atalho, aqui na coluna atalho, o meu comando tabela está vazio.
Então eu vou dar um OK aqui, vamos voltar nessa tela inicial, vou clicar na minha parede e agora eu vou digitar ET. Olha só que interessante, abriu a minha propriedade de tipo. É exatamente como se eu estivesse clicando na parede, vindo aqui em editar tipo, clicar nele e aí sim, vocês concordam comigo que quando vocês estão trabalhando ficaria muito mais fácil selecionar e digitar ET? Bom, essa daqui é um dos atalhos que eu utilizo bastante dentro do Revit. Agora eu vou mostrar outros atalhos. Um que eu sou bem acostumado é o seguinte. No AutoCAD nós utilizamos muito trim, certo? Aqui no Revit ele não tem esse nome. Em português, pelo menos, ele chama parar e estender para o canto. E ele já tem aquela velha e conhecida atalho, que é o TR. Quem trabalha com AutoCAD deve conhecer muito bem esse atalho. Porém, existe um outro atalho no AutoCAD que nós utilizávamos, que é o Extend. Ele tem o atalho EX. E o que ele fazia? Bom, ele trazia uma determinada linha até a outra linha, certo? Ele estendia uma linha até a outra. E eu tenho essa ferramenta dentro do Revit, só que ela está com o nome de aparar e estender. Veja que no meu caso ele já está com aquele atalho EX. Pode ser que o seu não esteja. Por quê? Porque se eu vier aqui digitar KS novamente, o EX está aqui em excluir. Ele deve estar aqui em excluir, em exclusão, ou provavelmente aqui para baixo, em algum desses excluir. Então você pode clicar no seu excluir onde tiver EX e clicar em remover. E aí você vai vir aqui e colocar aparar. Tá vendo? Ao aparar e estender elemento único, vocês conseguem colocar EX aqui dentro do atalho. Claro, né? Colocando aqui embaixo, no pressionar novas teclas e atribuindo. Inclusive, uma coisa legal de se fazer, por exemplo, não é o caso aqui, não seria interessante, mas se vocês quiserem, vocês conseguem colocar uma combinação de teclas. Por exemplo, Ctrl E. Veja que ele aparece aqui, Ctrl mais E. Como que eu fiz isso? Eu só apertei a tecla Ctrl, fiquei segurando, apertei novamente a outra tecla, aqui E. Então, eu não vou querer atribuir aqui, tudo bem, eu vou colocar um OK. Agora, veja que interessante, eu vou abrir um pavimento qualquer aqui, vou colocar esse pavimento TR com DWG e vou criar uma parede, WA, certo? Vou colocar uma parede aqui e uma outra parede qualquer aqui. No AutoCAD, o que eu fazia? Eu chamava o comando Extend, né, EX, selecionava a minha linha, dava Enter, selecionava a outra e ela juntava. Aqui, a gente utilizaria aqui, a parar e estender, eu clicaria numa face, por exemplo, e clicaria na outra parede. Ele faria essa mesma união. Eu vou dar agora um Ctrl Z aqui para voltar e veja que isso daqui funciona exatamente igual se eu digitar EX. Olha lá, até dá para ver que no meu mouse agora tem esse desenho da ferramenta. Então, se eu clicar aqui e aqui, ele funciona exatamente da mesma maneira. Caso o aparar e estender para o canto não estiver com TR, é bem interessante colocar porque o AutoCAD também tem esse atalho. Se eu colocar TR, clicar e clicar, veja que ele faz o meu canto. E aí vocês podem me perguntar, ok, Roberto, é muito utilizado o TREX em paredes, isso a gente já sabe. Existe algum outro lugar em que dá para utilizar bastante esse atalho? Bom, existe. Isso dentro do Revit. Aqui, no meu projeto básico hidrossanitário, eu tenho então um Revit Map, e eu consigo utilizar isso para fazer uniões de canos. Aqui eu estou com um arquivo do nosso projeto, do curso de projeto hidrossanitário básico gratuito que está disponível lá no site da Cursos Construir. Eu vou vir aqui em qualquer planta, por exemplo, em água fria, e eu vou criar um similar, que no caso é o cano, por exemplo, de um cano aqui na horizontal e outro cano aqui na vertical. Bom, eu tenho duas maneiras de fazer a união desses canos. Eu posso fazer uma união de quina, então eu vou ter um joelho, ou eu posso fazer uma união de T, certo? Vocês concordam comigo que então que uma união de quina nada mais é do que o TR? Se eu digitar aqui TR, clicar nesse cano, veja só que interessante. Ele coloca então o meu joelho entre os dois canos. Assim como se eu colocar o EX, eu consigo selecionar um cano e depois selecionar o outro. Olha só que facilidade que é trabalhar com esses atalhos dentro do Revit. Bom, voltando agora aqui para o meu arquivo do curso de modelagem e render na prática, uma outra ferramenta, e na verdade aqui não é nem uma ferramenta, mas é uma vista que nós usamos muito, é o próprio 3D.
Se eu vier aqui na minha casinha que fica aqui em cima, na minha barra do Revit, veja lá, vista 3D padrão. Eu utilizo um atalho chamado 3D. Ou seja, se eu digitar 3D no meu teclado, ele vai abrir a minha vista 3D geral. Agora tem um porém, muito importante. Veja que aqui as minhas vistas 3D, elas são vistas que já foram modificadas. Ela tem um nome já diferente, que não é a vista original do Revit. Quando eu tentar abrir esse meu 3D, ele vai criar uma nova vista com o nome apenas de 3D. A partir do momento que aquela vista está criada, toda vez que eu chamo tanto essa ferramenta como eu chamo o atalho dessa ferramenta, ele vai abrir aquela vista 3D e não essas daqui. Então, por exemplo, primeiramente eu vou chamar o KS e vou colocar aqui 3D. Veja lá, ó, vista 3D, vista 3D padrão. Esse comando que eu quero colocar o atalho. Então eu clico nele, venho aqui embaixo, digito 3D e atribuo, certo? Bom, quando eu vier aqui, eu vou digitar então 3D e veja só o que aconteceu. Ele criou uma nova vista 3D que não é aquelas que já estavam criadas e a partir do momento que ele criou, é ela que ele vai abrir sempre. Então, por exemplo, se eu voltar aqui para um 3D arquitetura e digitar 3D novamente, ele abre aquela. Se por algum acaso essa vista que foi criada, ela é excluída, a partir do momento que eu chamo aquela ferramenta novamente, ela vai criar aquela vista assim como criou na outra vez. Nesse caso agora aqui, eu vou clicar no iconezinho da ferramenta. Veja lá, criou o 3D. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa sobre atalhos dentro do Revit. E se você tiver algum atalho que você utilize em seus projetos, que seja bastante produtivo e que você goste de usar, deixa aí nos comentários qual é o atalho e qual o comando que ele chama. Isso para que os outros alunos também possam reconhecer e aplicar isso nos seus próprios projetos. Então essa foi a dica de hoje e espero revê-lo em uma próxima oportunidade. Até logo!